Olá, vou gravar agora aqui o projeto integrador transdisciplinar. Esse projeto ele foi desenvolvido usando Flutter para aplicação mobile, desenvolveu o front-end para mobile, então ele está disponível ali para Android. E a gente criou uma API usando Node.js para rodar junto com o MySQL. Eu usei MySQL como banco de dados ali para armazenar os dados. O projeto ele é um sistema de gestão de consumo de energia, onde você consegue fazer a leitura do registro de energia que você está consumindo durante o mês para você fazer o acompanhamento e conseguir entender ali quanto você vai estar pagando por mês. Ele permite tirar foto do relógio, né, que calcula, e você insere o valor em quilowatts para que o cálculo seja feito. Bom, então eu criei aqui alguns diagramas para poder exemplificar, né, a questão de requisitos do negócio. Então eu criei uma história de usuário, criei várias histórias de usuários. Ela está em formato de docs. Tá, deixa eu até abrir ele aqui, ó. Então eu tenho aqui as histórias de fluxo de cadastro, fluxo de logar, registrar foto de consumo por mês, fazer o registro manual de quilowatts, né? Então tem várias histórias de usuários aqui definidos para explicar como é que a aplicação vai funcionar. Tem um diagrama de banco de dados também. É um diagrama MER, entidade, quer dizer, diagrama entidade e relacionamento. E também tem um diagrama de implantação exemplificando como é que vai funcionar a arquitetura da aplicação. Então eu tenho aqui o aplicativo, né, de moradores. A gente vai ter a API e também tem a possibilidade de salvar as fotos na AWS. Eu fiz uma configuração ali para possibilitar fazer o upload dessas fotos na AWS para quando a gente tirar selfie a gente conseguir ver essa selfie. Bom, basicamente, resumidamente aqui, né, a gente tem algumas funcionalidades. Então a gente pode cadastrar moradores, login de moradores, registro de consumo, visualização de consumo e exportação de relatório. A maioria das funcionalidades está disponível direto na API. A única coisa que fica na AWS é o registro de consumo e o upload de imagem. Então a API ela tem essa responsabilidade de fazer o registro do consumo, né? Pegar o kilowatt, fazer o registro, quem é que fez o registro, quando foi feito, etc. E salvar na AWS, né, o file, né, o arquivo com a foto, a selfie tirada. A gente tem um diagrama de caso de uso tradicional ali, para se alinhar o negócio e a funcionalidade, né, para ele conseguir entender ali como é que vai funcionar. E a gente também tem um wireframe, exemplificando como a aplicação funciona como um todo, assim, relacionado a fluxo, né? Então a gente tem aqui uma tela de host, porque a ideia é a gente fazer uma espécie de white label, onde cada condomínio tem seu próprio servidor, tem sua própria infraestrutura. Então, quando a pessoa for usar a aplicação client, né, a aplicação front, ela tem que definir qual é o domínio que ela pertence. Ela faz essa definição e aí ela loga com o morador que ela pertence. Aí a gente pode fazer aqui alguns filtros, né, como data de início e fim. A gente pode ver o valor total de consumo, o valor total de kilowatt
que foi registrado. E a gente pode ver os registros de forma individual. Além disso, a gente pode ver aqui o relatório, né, o resumo do relatório. E, por fim, a gente pode trocar de morador. Porém, esse troca de morador aqui só é disponível para quem é administrador daquele condomínio. Bom, pré-requisitos. A gente precisa ter o Flutter SDK 3.27.4 na máquina para evitar incompatibilidade de versões da aplicação. O Node tem que ser na 22.17, né? Na verdade 22.17. O MySQL tem que estar instalado e o Java 17. Tá? Bom, então aqui eu dou uma explicação como é que faz para rodar o projeto, né? Primeiro a gente clona o projeto, depois cria o banco de dados, faz a configuração ali do banco de dados na máquina, instalo o MySQL. Eu deixei até um vídeo aqui com passo a passo, para caso o professor não saiba fazer. E aí, ó, eu deixei disponível também um script SQL para poder fazer as configurações iniciais. Tá? Então tem todo um passo a passo aqui para você rodar esse script. Quando tiver o MySQL aberto, você vem na opção File, né, Open Script, seleciona o arquivo de script e executa ele. Aí ele vai fazer alguns inserts no banco de dados, vai criar as tabelas necessárias para rodar o projeto, fazer alguns inserts para ter algumas informações ali. Aqui eu só faço um select para a pessoa ver se deu tudo certo, né? Então tem que aparecer aqui o usuário default, que ele está como administrador. Bom, para rodar a API, a gente clona o projeto, claro, e lá dentro da raiz da API, você roda o npm install para instalar as dependências e tem que criar as variáveis de ambiente. Você cria um arquivo .env, adiciona todas essas variáveis de ambiente, né? Aí, resumidamente aqui, explicando, melhor dizendo, a gente tem que definir a porta da API, né? Qual é a porta que vai estar exposta a ela. Como o MySQL vai estar rodando na tua máquina, então é localhost na porta 3306 e o usuário. Bom, dando continuidade, como as configurações aqui são do MySQL e todos vão estar rodando local, então você passa as configurações aqui locais e a senha é a senha que você definiu no MySQL. O banco de dados é esse aqui mesmo, MyLightApp, que eu defini. E caso você queira que os arquivos sejam salvos na AWS, você pode botar aqui as configurações do MySQL. Então você define o bucket, a região, a access key e a secret key. A aplicação ela vai funcionar sem, caso você não queira configurar, só que não vai ter imagem sendo salva na AWS, tá? Caso não seja configurado. Bom, para iniciar a API é só dar um npm build e o npm run start, tá? Que ele vai funcionar normalmente. Ou você pode simplesmente dar um npm run dev, também vai rodar normalmente. Bom, depois que rodar a API, você pode acessar aqui, ó, localhost 3000. O meu não tá rodando. Na verdade está rodando sim. É só que eu tenho que acessar aqui, ó, testar a API. Perfeito? Ele tem que retornar aqui os dados do usuário default. É uma API que não está aberta, não está necessitando de credenciais de acesso. Então ela retorna para mim normalmente. Eu não defini nenhuma regra de acesso aqui nesse momento. Bom, eu rodando isso aqui, então é para estar tudo certo, tá? Roda a aplicação front, basta você instalar as dependências, né, usando Flutter ali, Flutter.get. Configurar o emulador, então tem que configurar o Android Studio. Caso você não saiba, eu deixei um passo a passo aqui. Aí você tem que aqui, ó, configurar o Android Studio, rodar o emulador. Com o emulador rodando, você dá um Flutter Run
e aí confere aqui também se está tudo certo, né, com a seleção do emulador. E aí, após fazer isso, você define qual é o domínio, tá? Quando você acessar a tela, que foi a primeira tela que eu falei. Na primeira tela, tem um ponto especial. Como você está rodando localhost, você tem que botar... Se está rodando em emulador, na máquina, né? Você tem que definir esse domínio, quando for localhost. Caso for um dispositivo fixo, físico ou um emulador iOS, aí você tem que botar localhost mesmo, que vai funcionar normalmente. Beleza, por fim, para logar no sistema, é só você botar o nome do proprietário, que é default mesmo. Eu defini como default, é o nome do proprietário da casa. Então, eu já deixei minha aplicação rodando. Vou play aqui. Vamos acessar esse domínio aqui. Vou botar aqui, ó, https://10. Ele fica travando assim porque eu estou emulando, aí ele fica querendo fechar. Deixa eu fechar aqui sem problema, eu abro de novo, não tem problema. Pronto. http 10.0.2.2 na porta 3000. Perfeito? Botou barra aqui. Minha API já está rodando. Aqui, ó, a própria aplicação agora ele pede para reiniciar. Então deixa eu fechar ela aqui. Deixa eu fechar tudo. Abrir ela novamente. Agora ela já deve acessar aqui nessa tela para selecionar o proprietário. Então vou botar aqui, ó, defaults. Enviar, ele deve acessar a aplicação. Perfeito. Eu estou com a API rodando, então ele vai acessar normal. Deixei já a API rodando aqui. A minha aplicação front também estava rodando. Como eu encerrei e abri ela de novo, mas não precisa reiniciar. Aí eu posso adicionar um consumo aqui. Vou botar 100, né? Como eu não fiz as configurações para o bucket da AWS, eu não preciso tirar foto. Tá? Mas caso eu queira tirar uma foto, eu venho aqui, só como exemplo, né? A foto vai aparecer aqui embaixo, de exemplo de como é que foi apresentado. E eu clico em salvar as informações. Ele vai ser salvo, vai ficar salvo lá no banco de dados, essa informação. Então, eu posso vir aqui, ó, na tabela, deixa eu ver aqui, casas, leituras. Vou botar aqui, ó, leituras. Executar, ó, aparece todas as leituras que eu já realizei. Né? Eu posso ver os detalhes. Nos detalhes, iria carregar a imagem lá na AWS, mas como eu não configurei a AWS, então ele não vai rodar, tá? Eu posso vir aqui, deixa eu tirar isso aqui. Posso vir aqui para ver o resumo, né? Posso ir em configurações aqui para alterar o proprietário. Como eu só tenho um proprietário só vai aparecer somente um. Tá? Mas eu poderia vir aqui na tabela, ó, na tabela casas. Eu só tenho um. Posso fazer um insert. Deixa eu ver se eu faço insert. Proprietário 1. Deixa eu botar aqui, ó, admin. Perfeito. Eu acho que só isso aqui é o suficiente. Bom, deixa eu fazer um insert into caramba, acho que eu me perdi aqui, peraí. Aí, já foi adicionado. Vamos vir aqui agora. Acho que eu vou ter que fechar e abrir para ele fazer uma nova consulta. Deixa eu fechar e abrir. Ele já abriu, carregou a última leitura. Não apareceu por algum motivo.
Acho que eu teria que apagar o cache, tá? Que eu cachei essas informações aqui. Mas é isso.